Olá, meus irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Boa noite a você que está nos acompanhando nesta ocasião. Este devocional de hoje, ele foi gravado, como dissemos no devocional de ontem, nós estaremos hoje, eu e o presbítero Marcos, na cidade de Cupira, dando assistência ali em nossa congregação. Então você está em uma transmissão gravada e os seus pedidos de oração deverão ser colocados no chat, tanto no Facebook quanto no YouTube, e os irmãos estarão orando uns pelos outros, pelos temas que forem pedidos nos chats. Sejam muito bem-vindos aos canais da Igreja Presbiteriana de Caruaru no Facebook e Igreja Presbiteriana Central de Caruaru no YouTube. Deus nos abençoe nesta ocasião, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e infinito Pai de bondade, graça e misericórdia, nós queremos nos aproximar de Ti nesta hora e inicialmente, Senhor Deus, te bendizer pela Tua providência, pela Tua graça, pelo Teu amor, pelas Tuas muitas bênçãos que têm sido derramadas sobre nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, queremos expressar a Ti nossa gratidão nesta noite. E eu quero pedir pelos meus irmãos que estão nos acompanhando. Em nome do Senhor Jesus, visite cada vida, cada lar, cada família em nome de Jesus e cada irmão sinta a Tua bendita presença. Senhor amado, consagramos a Ti tudo quanto nós faremos nesta ocasião e pedimos que o Senhor nos abençoe. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos, Pai. Amém. Sublime em majestade e glória, sobre as milícias do celeste além, ouve o louvor, os hinos de vitória, nós que de ti recebem de Deus, cantai louvores que alcancem os céus, nos altos céus, louvor a Deus ressoam, e gratidão ao soberano amor. Redimidos com fervor entoam o nome excelso do seu benfeitor. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus.
os filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Nossa leitura de hoje, irmãos, como está aqui na tela, Salmo 112. Vejamos o que o Senhor nos diz por meio de sua palavra. Abra a Escritura, Salmo de número 112. Nós faremos essa leitura. Lembrando a você que está nos acompanhando que esta devocional ela foi gravada e, portanto, os pedidos de oração você deve colocar no chat e estimulamos os irmãos a orarem uns pelos outros. Diz assim a Escritura: Aleluia, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos e tem prazer nos mandamentos do Senhor. A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Ao justo nasce luz nas trevas. Ele é benigno, misericordioso e justo. Ditoso o homem que se compadece e empresta. Ele defenderá a sua causa em juízo. Não será jamais abalado, será tido em memória eterna. Não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme, confiante no Senhor. O seu coração bem firmado não teme até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. Distribui, dá aos pobres, a sua justiça permanece para sempre, e o seu poder se exaltará em glória. O perverso vê isso e se enraivece, range os dentes e se consome. O desejo dos perversos perecerá. Amém. Senhor nosso Deus, mais uma vez nós oramos a Ti, reconhecendo, Senhor, a Tua graça e a Tua misericórdia. A Tua palavra, Senhor Deus, nos diz que feliz é o homem que teme ao Senhor. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos diante de Ti e pedimos, Senhor, conduz nosso coração para que ele seja temente a Ti. Que sejamos, ó Pai, em todo o tempo tementes ao Senhor. Que haja também em nosso coração, como nos diz a Tua palavra, sobre este homem bem-aventurado, o prazer pelos mandamentos do Senhor. Assim, Senhor Deus, nos conduza em uma atitude diante de Ti de temor e de prazer em Tua palavra. Abençoa, Senhor Deus, a nossa descendência. Abençoa os nossos filhos. Abençoa, Senhor Deus, as nossas famílias, em nome do Senhor Jesus. Abençoa, Senhor, segundo a Tua compaixão, segundo a Tua graça, para que a nossa descendência, até que Cristo volte, seja uma descendência de bênção, uma descendência abençoadora na face desta terra. Senhor Deus, abençoa as nossas casas. Abençoa para que haja prosperidade e riqueza, Pai. Não nos falte nada. Senhor, em nome de Jesus, conduze-nos pelo caminho da justiça e em Cristo nos conceda, Pai amado, que permaneçamos sempre firmados neste caminho, Pai, no caminho da justiça. Nós já fomos justificados em Cristo, Senhor. Por isso, a luz do Senhor resplandeceu sobre as trevas que havia em nossas vidas. E o Senhor, em Tua graça e misericórdia, nos destes a condição de uma nova vida. Senhor, torna-nos benignos, torna-nos misericordiosos e justos a cada dia, para que nos pareçamos cada vez mais com Teu Filho Jesus. Que sejamos, ó Deus, pessoas que se compadecem do necessitado, pessoas que, por amor a Cristo, ajudam ao próximo. Ó Deus amado, que em nome de Jesus nosso coração seja firme em Ti, confiante em Ti, de maneira tal que as más notícias não nos abalem. Antes, ó Pai, sigamos confiante no Senhor.
Senhor, firma-nos, sustenta-nos, para que nós possamos caminhar em comunhão contigo a cada dia. Ajuda-nos, ó Pai, para que possamos testemunhar do teu amor, da tua misericórdia a todos os homens. Ó Deus, livra-nos dos perversos. Livra-nos, ó Pai, da raiva dos perversos. Livra-nos, ó Deus, dos desejos destruidores dos perversos. Ó Pai, faz perecer todos os planos daqueles que querem ver a destruição do teu povo. Ó Pai amado, nos torna, portanto, a cada dia das nossas vidas, firmados em Cristo, para que possamos andar, novamente pedimos, no temor e no prazer em tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Se paz mais doce me deres usar, se dor mais forte sofrer, ou seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, o certo eu estou, apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meu triste pecado por meu Salvador foi pago de um modo cabal. Valeu-me o Senhor, ó mercê sem igual. Sou feliz, graças dou a Jesus. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. A vida eu anseio do meu Salvador, em breve virá me levar ao céu onde eu vou para sempre morar, com remidos na luz do Senhor. Sou feliz com Jesus, sou
nossa meditação de hoje está no último livro do Velho Testamento, livro do profeta Malaquias. Malaquias é tido como o último profeta, de fato, do Velho Testamento. Depois dele, nós tivemos cerca de 400 anos de silêncio. Só depois surge João Batista, já nos tempos de Cristo. Malaquias capítulo 3, versículos de 13 a 18, fala-nos acerca daquilo que está reservado para os que servem a Deus e para os que não servem ao Senhor. Nem sempre na vida cristã nós encontramos dias felizes. Enfrentamos lutas, dificuldades, e estas lutas e dificuldades não podem dominar a nossa vida ao ponto de nós duvidarmos da graça e do amor de Deus. Deus sempre quer o melhor para nós. Mas houve um tempo, na época do profeta Malaquias, em que ele repreendeu o povo por uma atitude e por algumas palavras que disseram. Veja aí como inicia no capítulo 3, versículo 13. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Malaquias é inspirado por Deus para advertir ao povo de que eles estavam dizendo coisas contra Deus e coisas que Deus não estava se agradando. Coisas injustas contra o Senhor. E a pergunta deles foi: mas o que é que nós temos dito que Deus tem se ofendido? Veja aí o versículo 14. Vós dizeis, ou seja, Malaquias está dizendo, as palavras de vocês são as seguintes: inútil é servir a Deus. Veja que expressão. Eles estavam dizendo que servir a Deus não servia de nada. Viver em comunhão com Deus, prestando adoração a Deus, tendo a Deus como seu Deus, o Deus daquele povo, eles afirmavam que isso não foi algo proveitoso. Agora vejamos por que eles dizem que não foi algo proveitoso. Diz aí o texto sagrado. O texto sagrado diz que as palavras deles foram: inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. A relação que eles têm com Deus, irmãos, é uma relação baseada na vantagem, adorando a Deus em busca de vantagem. A questão que eles trazem ou as questões, não é? Qual foi o lucro que nós tivemos? Qual foi o aproveitamento que nós tivemos em guardar os mandamentos do Senhor? Como nós lemos anteriormente no Salmo 112:1, o salmista ali naquela composição pedia a Deus que trabalhasse em seu coração e no coração do povo para que tivessem prazer, contentamento nos mandamentos do Senhor, ou seja, que sentissem satisfação em obedecer. Aqui em Malaquias eles estão dizendo qual foi o proveito de termos obedecido a palavra do Senhor. Veja a diferença do Salmo 112 para aqui. Enquanto lá se pede que Deus produza contentamento, satisfação, aqui eles estão dizendo, não tivemos nenhum contentamento, nenhuma satisfação em guardar os mandamentos de Deus. Pelo contrário, nós não lucramos nada, não fomos beneficiados pelo fato de andarmos de luto. Ou seja, aqui é uma atitude, é uma expressão para demonstrar uma atitude de quebrantamento, de obediência. Em outras palavras, irmãos, eles estão dizendo, servir a Deus não nos lucrou nada. Servir a Deus não foi vantajoso para nós. Mas a pergunta é, desde quando a Escritura afirma que nós devemos servir a Deus como uma barganha, como até uma chantagem, né? Como uma negociata? Servir a Deus, irmãos, da parte daqueles que já foram alcançados pela graça, não deve ser de maneira alguma uma atitude interesseira, ou seja, eu vou seguir a esse Deus que eu quero ver quais são os benefícios que eu recebo. Não,
Nós hoje, né, nós que já estamos salvos em Cristo, devemos entender que Deus nos salvou, ou seja, Ele perdoou nossos pecados, Ele transformou nossa vida, Ele já nos beneficiou antes de servirmos a Ele. Deus, no Velho Testamento, sempre se dispôs a abençoar o seu povo. Deus sempre promovia o que era bom para eles. Em resposta ao que Deus havia providenciado, eles deveriam servir ao Senhor com alegria. Mas, ao contrário disso, estavam querendo negociar a relação de obediência com Deus. E para nós hoje, irmãos, não podemos seguir desse jeito. Não podemos dizer a Deus: eu não tenho tido nenhuma vantagem em te servir. De forma alguma, já fomos beneficiados, irmãos. O que temos que fazer agora sempre será em gratidão pelo que já recebemos. Para nós, a salvação em Cristo Jesus. O texto continua. Ora, palavras do povo, né? Ora, pois, nós reputávamos por felizes os soberbos. Também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Esse versículo 15 assemelha-se muito ao Salmo 73 de Asaf. Aqui, eles estão tendo inveja das pessoas que viviam em desobediência a Deus. Eles estão invejando a vida deles, dizendo: melhor é viver no pecado porque Deus não está nem aí. Meu querido irmão, esta era a convicção deles. Este era o pensamento dominante, mas o Senhor aguarda com uma resposta tremenda para eles. O que Deus então responde? Então, os que temiam ao Senhor, havia um grupo ainda de fiéis, irmãos. Havia pessoas que desobedeciam, estavam tirando onda, né? Mas existia um grupo de fiéis, e esse grupo de fiéis, tementes ao Senhor, que deve ser também a minha postura e a sua, estes falavam uns aos outros, estimulavam uns aos outros, animava uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Deus estava prestando atenção no que eles diziam. E diante de Deus, diz o versículo 16, havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Ou seja, o profeta diz aos que temiam: temer a Deus, obedecê-lo, não é em vão, porque diante de Deus é como se existisse algo que o lembrasse sempre de uma coisa que ele prometeu para aqueles que o temiam. Veja, então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele, havia uma promessa escrita diante de Deus. Era como se existisse um quadro, como se existisse uma placa diante de Deus. E os dizeres, né, que estavam nesta inscrição falavam acerca do benefício que Deus havia prometido para os que o temem e para daqueles que se lembram sempre do seu nome. Deus, irmãos, aqui no texto, o profeta diz que o Senhor não esquece daqueles que o temem. Deus não esquece da promessa ou das promessas que fez, reservadas para aqueles que o temem. Isto quer dizer para mim e para você que devemos seguir nossa vida cristã temendo ao Senhor, pois Deus não se esquece do que já prometeu para estes que o temem. E aí diz o versículo 17: o que é que lembra ao Senhor? O que Deus se comprometeu em fazer com aqueles que o temessem? Eles serão para mim particular tesouro naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Deus tem um dia preparado, e aqui nós poderíamos pensar no dia de juízo final. Durante a nossa caminhada, irmãos, somos, portanto, chamados, convocados a temermos a Deus nesta vida, pois o que nos aguarda na vida posterior, ou seja, na vida pós-morte e quando Jesus voltar na vida depois da ressurreição para a nova terra, é algo extraordinário. Aqueles que temem ao Senhor serão guardados por Deus
como um tesouro particular, um tesouro de propriedade do Senhor Deus. E o Senhor naquele dia, que dia é esse? O dia do juízo final, irmãos, há de poupá-los como um homem poupa a seu filho que o serve. Esta é a inscrição que o profeta diz que há diante de Deus e que havia diante de Deus. É claro que isso aqui é uma figura de linguagem, porque Deus não precisa ser lembrado de suas próprias promessas. Mas a ênfase do profeta é: Deus não está esquecido daqueles que o temem e tem reservado para estes algo extraordinário naquele dia, no dia que ele reservou, no dia que ele preparou. Deus vai poupá-los. Aqui fala de salvação, irmãos. Aqui fala de glorificação. Aqui fala dos benefícios da graça que estão reservados a nós que tememos a Deus. Estes que temem ao Senhor, você que já se encontra em Cristo Jesus e vive uma vida de temor ao Senhor Deus, isso aqui é para você. Não desanime nesta vida se os maus têm aparentemente uma vida melhor do que você, se prosperam. Não desanime, não deseje a vida deles, não inveje o pecado deles, não inveje o tipo de vida que levam, não seja seduzido pela ganância de uma vida longe de Deus, não. Porque longe da face do Senhor, irmãos, não acaba bem. Embora aqui na vida pode ser que aparentemente estejam muito bem, mas no dia que Deus preparou, no dia deste acerto de contas, eles terão que pagar suas contas diante do Senhor. E neste dia, irmãos, veja o que é que o texto diz. Deus vai poupar aqueles que o temem. Então, versículo 18, vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Os que servem a Deus serão poupados, serão recolhidos para a nova terra, viver uma vida eterna, perfeita. Os que desprezam a Deus, os que não servem, estes que os que serviam a Deus diziam, ou melhor, o povo que aparentemente servia a Deus, né, dizia que eles eram felizes, que eles eram prósperos, porque viviam numa vida de pecado e Deus não fazia nada. Estes serão punidos no dia da vinda de Cristo. Meu irmão, se a vida aqui está com situações certamente difíceis, mas lembre-se, isto não deve ser um motivo para desejar a vida das pessoas pecaminosas. Isto não deve ser um motivo para desejar o estilo de vida deles, porque querer estar nesta vida com prosperidade longe de Deus é atrair para si o dia do juízo final, quando a separação se fará. O que o texto quer dizer, irmãos, para mim e para você hoje: aguardemos, porque a diferença será vista. Os que servem ao Senhor serão poupados, guardados, glorificados em Cristo. Aqueles que não servem serão punidos eternamente. Meu irmão, levante a cabeça, enfrente as lutas, amando ao Senhor, temendo a Deus, servindo ao nosso Redentor a cada dia, porque o que está reservado para nós é glorioso. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Quando lá do céu descendo para os céus Jesus voltar, e o clarim de Deus a todos proclamar, que chegou o grande dia da vitória do meu Rei, eu por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do
chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Nesse dia, quando os mortos hão de a voz de Cristo ouvir, e dos seus sepulcros hão de ressurgir, os remidos transformados logo aclamarão seu Rei, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Foi Jesus meu Salvador, desprezaram e insultaram meu Senhor, mas glorioso vem o dia da vitória do meu Rei, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Meus irmãos, nós vamos orar por alguns motivos, lembrando que essa devocional foi gravada e estimulando os irmãos a compartilharem pedidos de oração no chat, tanto do YouTube quanto no chat do Facebook, e os irmãos estejam em casa orando uns pelos outros. Mas nós faremos uma oração colocando alguns temas. Nós recebemos hoje notícias do nosso irmão Iramar. Ele está em Recife, internado, foi feito procedimento e ele está bem. Está em observação, é natural isto, mas está com todos os cuidados necessários. Nós vamos continuar orando por ele e alguns temas que colocaremos aqui. Eu lhe convido, portanto, para orarmos nesse instante. Senhor amado, no nome do Senhor Jesus, inicialmente, a partir da reflexão na palavra do Senhor, pedimos que o nosso coração seja temente a Ti todos os dias da nossa vida, que nós sigamos, ó Deus bendito, em comunhão contigo, que desejemos, que amemos, que de fato haja em nós o que lemos no Salmo 112, prazer, contentamento pelos mandamentos do Senhor. Que a nossa vida, Senhor Deus, seja distanciada do desejar a vida dos pecadores, dos desobedientes a Ti. Pelo contrário, nossa vida seja sempre pautada, ó Deus, pelo desejo de servir ao Senhor, de andar em comunhão contigo, aguardando o dia glorioso da vinda de Cristo. Obrigado pela promessa, Senhor Deus, que a Tua palavra nos traz. Obrigado porque o Senhor tem diante de Ti para nós grandes bênçãos. O Senhor tem reservada para nós a bênção da eternidade em Tua presença. Agora, Senhor, queremos colocar alguns pedidos nesta ocasião. Oramos, ó Deus bendito, rogando a Tua misericórdia, a Tua graça, em nome do Senhor Jesus Cristo, pedindo que o Senhor, em Tua providência, estejas abençoando o nosso irmão Iramar, de maneira tal que ele tenha plena recuperação. Obrigado, Senhor Deus, pelos procedimentos que foram feitos, a colocação do stenter, ó Deus, a liberação, do fluxo sanguíneo. Ó Deus amado, em nome de Jesus, lhe dê, portanto, restabelecimento no nome de Jesus. Abençoe a Nara, Senhor Deus, sua esposa, nossa irmã em Cristo, fortalecendo, sustentando, tranquilizando o coração de qualquer preocupação em nome de Jesus. Rogamos, ó Deus, que o Senhor nos conceda a graça de podermos celebrar, a graça de podermos render a Ti ação de graças pela vida do nosso irmão Iramar, em nome de Jesus, Pai.
Senhor, nós pedimos bênção do Senhor sobre a vida do nosso irmão Robério, no tratamento de saúde que ele está vivenciando, que o Senhor manifeste a tua cura e ele seja abençoado em nome de Jesus. Oramos, Pai amado, rogando pela irmã Eunice Fitarone, que está internada, e pedindo em nome de Jesus que o Senhor, em tua infinita graça e misericórdia, entres com a providência na vida dela, de maneira tal que ela, Senhor Deus, seja recuperada, curada, em nome de Jesus. Oramos, Senhor Deus, pedindo que o Senhor estenda a tua mão sobre a nossa comunidade, sobre a nossa igreja. Ó Senhor, obrigado, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Este ano, ó Deus, a tua boa mão tem estado conosco. Os irmãos estão sendo abençoados pelo Senhor, guardados, poupados. Fortalece cada um dos membros da nossa comunidade. Abençoa as nossas congregações, ó Deus, na cidade de Cupira e na cidade de São Caetano. Que em nome de Jesus estas comunidades sejam fortalecidas e em breves tempos, ó Pai, sejam igrejas fortes nestas cidades para a glória do Senhor. Abençoa, ó Deus bendito, a vida de cada um do teu povo, cada pessoa que está acompanhando esta devocional, que o Senhor esteja estendendo as tuas bênçãos sobre suas casas, sobre suas famílias, sobre suas vidas. Em nome de Jesus, Pai, nós rogamos que o Senhor cuide de cada um do teu povo. Fica, meu Senhor, conosco, abençoando-nos, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, nós queremos agradecer sua atenção. Se você ainda não é inscrito no canal, no YouTube da Igreja Presbiteriana Central de Caruaru, nos ajude, se inscreva, você não vai pagar nada por isso. Ative as notificações para que quando nós entrarmos você seja avisado. Por exemplo, hoje, que é uma devocional gravada, você seria avisado que nós estamos também com um vídeo postado. E se puder, curta, se gostou, curta. Se não gostou e quiser também demonstrar que não gostou, você fica à vontade, é claro. Mas todas as vezes que você curte, dizendo que gostou, né, dando joinha, tanto o Facebook quanto o YouTube entendem que foi relevante este conteúdo e ele sugere a outras pessoas que tenham interesse no mesmo tema. Deus os guarde, Deus os abençoe. Esperamos amanhã, irmãos, quinta-feira, estarmos juntos ao vivo, né? Por estas horas que você está nos vendo, nós devemos estar perto já de voltar para casa, porque estaremos na congregação de Cupira, junto com o presbítero Marcos, ali ministrando a Santa Ceia para os irmãos. Muito obrigado pela atenção, fiquem na paz do Senhor e tenham uma boa noite. Com a bênção do Senhor, até amanhã, se Deus assim nos permitir. Fiquem em paz, em nome de Jesus.